Ainda inspirados nas comemorações da Reforma Protestante, vamos falar hoje sobre mais um sola, o Solus Christo, cujo significado é somente Jesus Cristo. Falei hoje de manhã, falei que eu fui contratado, né, o cachê é altíssimo, né, para fazer essas apresentações. E daí eu pensei que eles me escolheram porque, né, as minhas habilidades artísticas, não foi pela careca mesmo, fiquei descobrindo no dia que eu fui pregar lá, o sinal era careca, né, daí eu falei, maravilha, né, glória a Deus. Bem legal o que nós temos feito nesses dias, principalmente o pessoal da mídia, tem produzido esses materiais, tem nos ajudado até mesmo a evangelizar as pessoas que estão perto de nós. Você pode reproduzir esses vídeos e até mesmo convocar outras pessoas para vir conhecer a Igreja Aba, isso é muito importante. Eu quero agradecer aí o pessoal da mídia, né? A Tati, o Igor, a Lana, o Samuel, que produziram isso, a criatividade aí deles para produzir essa forma mais lúdica da gente ver, né, como Lutero, como ele estava ensinando naquele tempo. Parabéns a todo o pessoal da mídia, nós chamamos aqui o pessoal da mídia, nós chamamos de midianitas, né, midianitas. Sejam todos bem-vindos, quem está em casa também, nos assistindo. Queridos, neste mês nós estamos falando sobre a reforma, e estamos ministrando a respeito nessa série de mensagens baseado nas 5 solas de Lutero. Semana passada o pastor Adilson falou sobre, iniciando essa série, sobre solo fide, que diz respeito à fé. Em Romanos capítulo 1, do verso 16 ao 17, ele disse: o justo viverá pela fé, ok? As 95 teses de Lutero, que ele protestou contra as indulgências e a maneira que a Igreja Católica até mesmo trabalhava a respeito disso, vendendo perdão, e desta maneira que a Igreja naquela época aplicava a forma do distanciamento da Bíblia. Lutero então ele prega o seu protesto, ele protesta contra aquilo. E ele vai às portas da igreja do castelo de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, e ali então ele coloca as 95 teses. As solas foram uma forma didática, posteriormente nós vimos, de sintetizar o resumo do que Lutero estava falando. As solas, elas surgiram, elas foram uma forma sintética da gente de ver isso, sabe, de aprender tudo que Lutero estava falando. Então, a primeira vez que a palavra sola foi mencionada foi em 1554, quando os teólogos começaram a se debruçar sobre o que Lutero estava falando, e até mesmo futuramente outros teólogos começaram a se debruçar sobre isso. Inicialmente, um teólogo luterano, Theodor Engelt, ele separou 3 solas inicialmente: sola escritura, sola gratia e sola fide, resumindo um pensamento luterano naquele momento. Mas logo após, então, passando algum tempo, John Batista Metz, ele então inclui mais 2 solas, e ele fecha então 5 solas, refletindo o pensamento protestante e o que Lutero queria dizer a respeito daquilo. Dessa forma resumida, nós conseguimos entender que Lutero ele estava direcionando toda a forma, né, de ações que estavam tendo na época, em apostasia, até mesmo o pessoal se distanciar da Bíblia. Lutero traz novamente a igreja para o centro da palavra. E a palavra para nós cristãos, ela tem que ser o fundamento, tem que ser a nossa conduta de regra e fé. Amém, queridos? Então hoje nós vamos falar de solos Cristos. E nós vamos falar sobre esse tema, abrindo o texto em Atos 4:12.
em Atos 4:12, e esse início da igreja em Atos, nós vemos Pedro, ele está agora cheio do Espírito Santo, ele está pregando, e ele está tendo experiências maravilhosas com Deus. Ele prega, muitas pessoas se convertem, mas inicialmente ele tem uma experiência de curar um coxo. E este homem que era coxo, ele chama muito a atenção dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes da época. Neste momento, Pedro e João estão presos, eles estão sendo ali apresentados diante dos sacerdotes, diante do sumo sacerdote, e eles começam a fazer uma inquisição com eles, começam a perguntar: olha, vocês ficam pregando Jesus, o que é isso? Por que vocês estão agindo dessa forma? Como vocês estão fazendo esses milagres? E Pedro então começa a dizer: olha, esses milagres são feitos pelo poder do nome de Jesus, não tem outro nome. Aquela Jesus a qual vocês crucificaram, que vocês rejeitaram, ele era a pedra de esquina, ele era a pedra angular que vocês rejeitaram. Então eles começam a discutir ali, a colocar os seus argumentos diante dos sacerdotes. E Pedro então, ele fala em Atos 4:12, ele diz assim: e não há salvação em nenhuma outra pessoa, somente em Jesus. Ele continua: porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, qual foi o posicionamento de Lutero em relação à venda das indulgências? O pastor Adilson explicou um pouco sobre isso semana passada, e vai ser falado a respeito disso. As vendas das indulgências era uma prática largamente aplicada ali pela igreja na época, né? E Lutero, ele não concordava com isso. Ele não achava que isso deveria ser aceitável. Não acreditava também que os pecados poderiam ser absolvidos por alguém ou por uma ação humana. E ele também, Lutero, ele não cria nas peregrinações, no culto às relíquias e aos santos, e principalmente a compra do perdão e a compra também da salvação pelas pessoas através do dinheiro aplicado ali para comprar isso. Não sei se você entende, mas as indulgências eram basicamente isso. Se você cometesse algum erro, você tinha que pagar para ser perdoado. Isso ia tão longe que até mesmo para você ter um espaço no céu, você tinha que comprar um terreno lá. Então, você tinha que pagar por isso. Todo erro que você cometia tinha um certo valor. E o sacerdote, ou o líder na época, ele dizia se você iria para o céu ou não. Ele determinava qual era qual era a gravidade do seu pecado e qual era a sua direção, se você ia para o céu ou não. Lutero, neste momento, ele diz assim: solos Cristo, só Cristo tem o poder de salvar e só Cristo tem o poder de perdoar. Amém, queridos? Em João, capítulo 1, nós vemos João Batista batizando, e ele está ali batizando as pessoas, e neste momento, Jesus vem até ele para ser batizado, e o batismo era para remissão dos pecados. Jesus não tinha pecado, mas ele foi até João Batista para que se cumprisse toda a Escritura. Jesus obedeceu toda a Escritura. João Batista, quando viu ele disse assim: olha, eu devo ser batizado por você e não eu te batizar. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Mas Jesus disse a ele: tem que ser dessa forma para que se cumpra as Escrituras. Então, em João 1:29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Neste momento, João estava apontando para Jesus, estava dizendo: eis aí o sacrifício perfeito que tirará o pecado do mundo. Amém? Então, qual é a reação que acontece neste momento? Nós conseguimos entender que
o Cordeiro de Deus é Jesus, amém? É Ele que tira o pecado do mundo. E olhe lá em Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2 conta a história de uma pessoa que era paralítica, e de repente 4 homens observam esse paralítico à beira do caminho, e se compadecem dele, e eles tomam esse homem e levam até onde Jesus está pregando. Jesus está em uma casa, e nessa casa está rodeada de pessoas, há muitas pessoas lá, e eles não conseguem ter acesso a Jesus. Então eles têm a brilhante ideia de subir no telhado, abrir o telhado e descer esse paralítico pelo telhado até a frente de Jesus, onde ele estava. Neste momento em que tem essa ação, eles colocam Jesus, o paralítico diante de Jesus. Então Marcos capítulo 2, no verso 5 em diante, diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim razoavam, disse-lhe: por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante tomou o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Glória a Deus por isso, amém? Então, o que está acontecendo aqui? Este paralítico, quando ele é colocado diante de Jesus, eu acho muito interessante nesse texto, que Jesus não viu a fé do paralítico. Jesus viu a fé dos homens que o levavam. Vendo a fé daqueles homens, então Jesus disse ao paralítico: perdoados estão os seus pecados. Queridos, o homem era paralítico. Será que ele estava preocupado em perdoar os pecados ou preocupado em deixar de ser paralítico? Mas Deus conhecia o coração daquele homem. Eu creio que na preocupação daquele homem, ele queria mais ser perdoado do que ser curado. Ele receber de Deus o perdão. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que o perdão de Deus abre o caminho para a cura. O perdão abre o caminho para você receber a dádiva da cura sobre a sua vida. Sabe, este homem, talvez ele vivia um tempo de culpa dentro da sua vida. Ele vivia um tempo de acusação dentro dele. Ele vivia um momento muito difícil. Sabe, quando ele é perdoado, ele abre o coração para receber a salvação. Quando nós recebemos o perdão de Deus, primeiramente, reconhecemos que Jesus tem o poder de perdoar pecados. Então nós recebemos a salvação de Deus. Reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Amém, querido? Então, o que precisamos entender nessa noite? Para receber o perdão de Deus, nós precisamos receber o perdão, primeiramente, dos nossos pecados. E nós precisamos entender a respeito disso uma coisa: Jesus, Ele muda a nossa sorte quando nós nos perdoamos e perdoamos a quem nos ofende. Ele mesmo disse em Mateus 6, que o nosso perdão, o perdão de Deus, depende do nosso perdão. Se perdoarmos os nossos ofensores, se perdoarmos os nossos acusadores, assim também nosso Pai que está no céu nos perdoará. Como nós temos esse posicionamento? Quando nós recebemos o entendimento do perdão de Deus, amém, queridos? Olha, há pessoas
que procuram buscar o perdão de Deus se machucando. Tem pessoas que se machucam, se cortam. Há pessoas que marcam o seu corpo. Há pessoas que batem no seu corpo. Há pessoas que buscam o perdão de Deus se mutilando. Procuram desta forma chamar a atenção de Deus para que os perdoe. Sabe? Há pessoas que andam quilômetros de joelhos. Há pessoas que andam quilômetros descalços. Há pessoas que andam quilômetros com objetos pesados sobre eles. Há pessoas que andam muitas vezes em cima de pedaços de fogo ou de vidros e se machucam para chamar a atenção de Deus desta forma. Sabe, essas práticas de penitências, elas procuram praticar votos de miséria para alcançar algum favor. Elas procuram marcar até mesmo o seu corpo com giletes, se cortando, para buscar o perdão de Deus. Querido, feche seus olhos onde você está. Escute uma coisa que eu quero te dizer aí com seus olhos fechados. O Espírito Santo está falando com pessoas nessa noite, que estão passando por problemas e sofrimentos. E você tem dito desta maneira: eu mereço esse sofrimento. Tem pessoas que têm dito desta maneira: eu mereço esse castigo. Tem pessoas que dizem desta maneira: eu mereço essa doença, eu mereço esse sofrimento. Eu fiz muitas coisas erradas na minha vida. Eu mereço esse sofrimento que está sobre a minha vida agora. Tem pessoas que dizem assim: eu não mereço o perdão de Deus. Eu não mereço o perdão da minha família. Eu não mereço o perdão do meu cônjuge. Eu não mereço o perdão dos meus filhos. Eu não mereço o perdão da igreja. Eu não mereço o perdão da sociedade. Escute uma coisa: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que te perdoa. Você precisa receber o perdão de Deus hoje, nessa noite. Você precisa nessa noite se perdoar, reconhecer o perdão de Deus sobre a sua vida e prosseguir. Amém. Olhe para cá, querido. Em Isaías 53, 10, 12. Em Isaías 53, 10, 12 diz assim: todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele os despojos. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, querido? Sabe o que Isaías está falando conosco? Deus se agradou, Deus se sentiu satisfeito em ferir a Jesus. Ele está falando esse texto de Jesus, e Deus havia uma ira pelo pecado do homem. Quando Jesus morre na cruz, Deus se agradou, Ele se sentiu completo, satisfeito
ele concluiu todo o trabalho. A ira de Deus foi aplacada em Jesus. Você está entendendo? O que acontece então? Tem pessoas que pensam que Deus não se sentiu satisfeito em ferir Jesus. Ele também tem que ferir você. Sabe, tem pessoas que dizem assim: Deus está me castigando. Deus não tem prazer nisso. Deus não tem nem prazer na morte do ímpio, querido. Quanto mais te ferir. Sabe, mas todas as vezes que você busca ferir o seu corpo, que você busca se ferir, todas as vezes que você busca se machucar para buscar o perdão de Deus, você na verdade está rejeitando a obra redentora que Cristo fez. Todas as vezes que você busca machucar ou trazer alguma forma de sofrimento sobre a sua vida, você está rejeitando a obra que Cristo fez, porque ele se tornou maldito para que você fosse bendito. Ele foi moído, ele foi ali levado a um sofrimento para que você recebesse a paz de Deus. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe, ele se transformou em enfermo para que você fosse curado, ele se transformou maldito para que você fosse bendito, ele se tornou miserável para que você fosse próspero. Sabe, a obra redentora de Cristo, ela foi completa na cruz. Todas as vezes que você busca o sofrimento, todas as vezes que você busca a dor, você renuncia a Cristo, renuncia à obra de Deus, porque você está buscando o sofrimento para alcançar o perdão divino, ou alcançar uma dádiva divina. Sabe, a obra da cruz foi completa. Então, como eu tenho a redenção dos meus pecados, Luciano? Primeiramente, reconhecendo que Cristo tem poder para perdoar pecado. Primeiramente, saber que Ele tem poder para perdoar todos os pecados. Em 1 João 1,9, Ele nos fala que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Quando confessamos a Deus nossos pecados, nós recebemos o perdão dEle, porque reconhecemos que Ele é, e só Ele pode nos perdoar. Lutero chegou à conclusão que não tem como um homem comprar o perdão de Deus, mas o homem deve receber o perdão de Deus, através da obra redentora que Jesus fez na cruz. E ele disse: somente Cristo pode te salvar, somente Cristo pode te perdoar. Lá em Romanos 10, no verso 9 ao 10, Romanos 10, do verso 9 ao 10, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Glória a Deus por isso. Amém? Então, como eu me torno filho de Deus? Quando eu venho à frente e confesso a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Quando eu faço esse gesto, eu reconheço que Ele perdoa os meus pecados. Eu reconheço que Ele é o meu Salvador. Eu reconheço que Jesus, Ele é o Filho de Deus e ressuscitou dentre os mortos. Então eu serei salvo. Amém? A salvação então não vem porque você pode comprar, que você pode realizar, mas ela vem tão somente pelo Filho de Deus, que completou a obra de redenção por nós na cruz do Calvário. Preste atenção neste momento, querido. A salvação só vem por Jesus. Ela não vem por pessoas, ela não vem por objetos, ela não vem por tradições, ela não vem por algo que você possa realizar na sua vida.
Entenda uma coisa nessa noite, querido. O filho não pode salvar, não pode ser salvo pelo seu pai. O filho não pode ser salvo pelo seu pai. Cada um vai responder diante do Senhor. Ah, mas meu filho sempre foi para a igreja, meu filho sempre foi levado para a igreja. O seu filho, ele tem que decidir receber a Cristo no seu coração. A fé do pai não salva o filho. Sabe, em um certo momento, quando me converti, nós estávamos num culto, e nós marcamos uma vigília, e naquela vigília fui eu, a minha esposa, a Alana, e faltou bastante gente, não veio ninguém. Saber se o pessoal tá junto, é só saber se está orando, né? E naquele momento, falamos, vamos embora ou vamos ficar? Não, vamos ficar e vamos fazer a vigília. Fiz a vigília eu, a Rose e a Lana quando era pequena. E cantamos, e oramos, e pregamos, né? E daí eu perguntei, quem quer receber a Jesus? Aí a Lana saiu e veio à frente. Primeira alma que eu ganhei para Jesus foi a minha filha. Ela pequenininha, porque nós falávamos a respeito disso. Nós conversávamos, pai, instrua seus filhos a ter um posicionamento com Deus. A sua fé não vai salvar o seu filho. Naquele dia ela recebeu a Jesus no seu coração. Lógico, outras vezes ela fez os mesmos atos. E quando ela foi crescendo, ela foi entendendo. Mas isso é importantíssimo. Porque neste momento, nesse ato público, você então está declarando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você está permitindo neste momento, se com a tua boca confessar e no seu coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, mulheres, vocês não podem salvar os seus esposos. Maridos, você não pode salvar a sua mulher. A salvação, ela é individual. Eu vejo muitos homens que acompanham suas esposas, mas nunca têm uma decisão. Querido, você vai ter que tomar uma decisão em algum momento para Jesus. Eu vejo muitas mulheres que muitas vezes não tomam decisão, vêm com as suas amigas ou vêm com o seu cônjuge, mas não tomam uma decisão. Você vai ter que tomar uma decisão em determinado momento. Deus não tem bisnetos e nem netos. Deus tem filhos. Amém? Outra coisa, nome de ninguém pode te salvar, pessoa alguma pode te salvar, como nós temos falado. Sabe, José não pode te salvar, João não pode te salvar, o Pedro não pode te salvar, o Paulo não pode te salvar, Maria não pode te salvar. Esses homens foram grandes homens e mulheres de Deus que estão relatados nas Escrituras, mas todos careceram da salvação através de Cristo Jesus. Então, nós precisamos entender uma coisa, que não pessoa alguma pode te salvar. E recentemente eu fiquei sabendo que nem Maradona pode te salvar, querido. Pode rir, eu sei. Mas em 1998 foi fundada a Igreja dos Maradonianos, que creem que Maradona é um Deus. Misericórdia. Então, pessoa alguma pode te dar a salvação, mas somente a Cristo Jesus. Outra coisa, objetos e tradições não podem te salvar. Os cristais não podem te salvar. Os pêndulos não podem te salvar. Os guias não podem te salvar. Os lenços, as rosas, os copos com água não podem te salvar. Sabe, os templos não podem te salvar, os crucifixos não podem te salvar, sabe, pastor A, pastor B não pode te salvar, a religião não pode te salvar, somente Jesus pode te salvar. Eu, quando me converti, meu pai vem de tradição italiana, e os italianos, você sabe que são muito raiz, né, católica, e eu tinha medo de trair a minha tradição, trair a minha família, quando eu me converti. E eu esqueci de falar esse testemunho, mas lembrei pela manhã, mas quero falar agora. Eu tinha medo de traí-los, por causa da tradição. Sabe, muitas vezes nós temos medo de trair o homem, mas não temos medo de trair a Deus.
E quando as escrituras foram abertas aos meus olhos, eu consegui entender que todas as vezes que você não obedece à palavra de Deus, você está rejeitando a Deus. Então eu comecei a entender e eu comecei a ter o entendimento, e eu não estava traindo a minha família de forma alguma. Eu estava naquele momento trazendo luz e conhecimento às escrituras, que eu precisava da salvação divina. Eu não precisava ser salvo pela tradição dos meus pais ou pela religião deles. Eu precisava ser salvo por Jesus Cristo de Nazaré. Eu deveria entregar a minha vida a Ele e reconhecê-lo como meu único e suficiente Salvador. E isso foi em 1998, já faz bastante tempo atrás. Queridos, então, lá em Salmos 115, capítulo 4, Salmo 115, capítulo 4, diz assim, Salmo 115, verso 4, falei capítulo, né, perdão, Salmo 115, verso 4 diz assim: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Torne-se semelhante a ele os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem ao Senhor, ele é o seu amparo e seu escudo. Amém? No verso 4 diz que prata e ouro são os ídolos deles e obra da mão dos homens. Obra da mão dos homens. Eles foram construídos pelos homens. Então, com o que nós entendemos dentro disso? Que sobre toda vez que você coloca um ídolo no seu coração, você vai se tornar como ele. E esse ídolo pode ser qualquer um. Nós vemos hoje esses movimentos cosplayer, né? Cosplayer, a pessoa que vira um personagem. Nós tínhamos aqui no Brasil o Kim, né? Nem sei se ele é vivo ainda, mas ele era o da Barbie lá, né? Ele fazia aquele personagem, ele não sei quantas cirurgias ele fez para se tornar aquilo. Então, o que nós observamos, que há uma palavra liberada aqui de maldição sobre isso. Ele diz assim: torne-se semelhante a eles, os que o fazem, e quanto neles confiam. Eles se tornam o quê? Então, sem olhos, tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem. O que é isso? Muitas vezes as pessoas estão cegas espiritualmente, muitas vezes as pessoas estão surdas espiritualmente, muitas vezes as pessoas não conseguem sentir. E sabe qual é o sentimento de uma pessoa que está viva? Qual que é a reação de alguém que está viva? Ela tem sensibilidade, sim ou não? Como que a pessoa faz para ver se a pessoa está viva? Não vai lá ver se o coração está batendo? Não vai ver se a pessoa está ouvindo? Oh, chama ela, chama, né? Ela responde, vai ver se o olho dela tem reflexo. Então esses sentidos diz respeito à pessoa que está viva. Quando a pessoa entra na idolatria nessa forma que estamos vendo, a pessoa ela fica sem sentidos espirituais. Ela não consegue ouvir o que Deus está falando, não consegue ver o que Deus está mostrando, ela não consegue sentir a presença de Deus. Ela precisa ressuscitar, ela precisa ter uma experiência com Deus, ela precisa ressuscitar. Então, Lutero ele estava dizendo: olha, nós precisamos ter um posicionamento. E ele usa outro texto dizendo em 1 Timóteo 2, do 3 ao 6. Timóteo capítulo 2, do 3 ao 6. Nesse texto ele diz: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, o qual deseja que todo homem sejam salvos
e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Glória a Deus por isso. E diz lá em João 3,17, portanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ali em Lucas 9,56 diz, ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. Em João 12,47 diz, se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Sabe, nós não vamos ser condenados pelos erros que cometemos, mas nós vamos ser condenados pelo perdão e a salvação que rejeitamos. A nossa condenação vai ser por ter rejeitado a obra redentora de Cristo e não recebido dele o perdão pelos nossos pecados. Por rejeitarmos isso, nós receberemos o peso da palavra, o peso da condenação eterna. Em Lucas 19:10 ele disse, eu vim buscar e salvar aquele que havia se perdido. Lá em João 3:18 e 19 diz assim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Lutero entendeu que não tem nada que possa ser o mediador entre Deus e o homem, senão somente a Cristo, solo Christus. Sabe, mas ainda há pessoas que dizem assim, mas Luciano, eu não mato, eu não roubo, eu faço caridade, eu sou uma pessoa boa. Eu não peco, eu até tenho umas asinhas de anjo, eu tenho se levantar a mão, Jesus leva. Mas sabe que a Escritura diz em Romanos 6:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Em Romanos 6:23 ele diz isso. E dessa forma eu pensei, Deus, como que eu faço para ensinar isso às pessoas? Deus me deu uma direção. O homem, Adão, ele vivia no Éden, amém? Era um lugar eterno. Era um lugar onde não tinha dor, não tinha dificuldade. Ele cuidava daquele lugar, Deus o pôs lá. Mas diz que quando ele desobedeceu a Deus, e Deus havia falado que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas de toda a árvore ele poderia comer. E pela desobediência de Adão e Eva, abriu-se uma porta no jardim, em que Adão e Eva foram tirados para fora do jardim. E quando Adão e Eva passaram pela porta, a humanidade passou por ela. Por isso que o Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem vivia na presença e na glória e foi tirado de lá. Mas Deus tinha um plano maravilhoso para cada um de nós. Ali em João 10:9, Jesus ele disse, eu sou a porta. Então, a morte e ressurreição de Cristo abriu uma porta que nos dá acesso à vida eterna. E ele disse em João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e alcançará e achará pastagem, amém? Sem óculos está difícil, pastagem. Então, quando passa pela porta, que é Cristo, você encontra a salvação. A humanidade tem que passar por essa porta. Ele mesmo disse que a porta que ele abriu, ninguém pode fechar. Existe uma porta aberta, essa porta é a salvação. E só Jesus pode te salvar. Fica de pé no seu lugar, querido.
Lutero, quando se debruçou sobre a Escritura, ele deixou a tradição, ele deixou as formas que ele cultuava a Deus, e ele olhou para os textos sagrados e disse: o perdão não se compra, o perdão se recebe. Ele disse: a salvação não se compra, a salvação se recebe. Por isso, nessa noite, eu quero orar por pessoas que querem entregar a sua vida a Jesus Cristo. Talvez você nunca fez essa oração, nessa noite você quer fazer. Você quer reconhecer a Jesus Cristo de Nazaré como seu único e suficiente Salvador. Talvez nessa noite você quer entregar a sua vida a Jesus. Você quer passar por essa porta, encontrar pastagem, encontrar descanso, encontrar salvação, que é Jesus Cristo. Em Mateus 10:32 diz: aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Em 1 João 2:25 diz: e essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então, se você quer receber a Cristo, dê um sinal com a sua mão. Eu quero te convidar a você vir à frente. Pode vir à frente, querida. Amém. Tem mais pessoas. Levante a sua mão onde você está, vem à frente. Você quer receber a Jesus? Eu quero também fazer outro convite. Talvez você está distante dos caminhos do Senhor. Você está afastado dos caminhos do Senhor. Faz tempo que você está afastado da comunhão dos irmãos, a comunhão da igreja. Por isso eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse à frente neste momento. Gostaria de convidar você neste momento. Talvez você está procurando uma igreja, talvez você está me ouvindo, você está procurando uma igreja para estar voltando aos caminhos, voltando a ter comunhão com os irmãos. Eu quero te dizer, a igreja abre este lugar. Sai do seu lugar e venha rapidamente à frente. Eu quero orar por você. Eu quero convidar também nessa noite pessoas. Talvez você não se perdoe, talvez você tenha buscado maneiras para receber ou ser aceito por Deus, sabe? Talvez você tenha buscado situações na sua vida, tentado buscar com o seu trabalho para chamar a atenção de Deus. Sabe, nós cantamos uma música que diz assim: os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Sabe, você aprendeu talvez desta forma. Talvez nessa noite você queira apresentar diante do Senhor. Há pessoas nessa noite que precisam se arrepender. Talvez você precise entregar diante do Senhor a sua vida por completo. Há áreas da sua vida ainda que estão regadas pela idolatria, estão regadas por dificuldades. Saia do seu lugar e venha à frente rapidamente. Eu quero orar por pessoas que nessa noite precisam receber da parte do Senhor uma cura. Você precisa receber da parte do Senhor o seu toque, receber o perdão, entregar perdão também, dar perdão às pessoas. Talvez há pessoas que nessa noite precisam ser tocadas. Enquanto eu estou falando aqui, há pessoas que têm problemas de articulações, de ossos. Quando você for liberado perdão sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, você vai ser tocado nos seus ossos. Venha rapidamente receber oração aqui na frente. Pessoas com dificuldade na coluna, pessoas com dificuldade na perna direita, pessoas que não têm a mobilidade. Em nome de Jesus, seja tocado pelo poderoso nome de Jesus. Seja tocado na sua coluna agora. Pessoas precisam nessa noite reconhecer que este Deus que te perdoa, esse Cristo que te salva, é esse Cristo que te sara também. Aonde você está? Deus está falando com pessoas nesta noite que precisam tomar um
posicionamento sério diante de Deus. Precisa tomar um posicionamento sério diante de Cristo. Você já conhece Jesus, você já experimentou Ele. Você precisa ser renovado no Espírito. Por isso eu declaro, aonde você está agora, seja tocado pela presença do poder de Deus. Seja tocado pela graça de Deus agora. Eu te convido nessa hora a encher essa casa de oração. Comece a levantar a sua voz aonde você está. Há uma liberalidade do céu sobre a nossa vida. Pessoas vão ser renovadas no Espírito agora. Só Cristo. João Batista diz: olha, eu vos batizo com água, mas vem aquele que vos batizará com Espírito e com fogo. Por isso eu declaro agora: receba a presença do Espírito Santo. Pessoas precisam ser vivificadas agora. Seus olhos precisam ser abertos, seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais, seus sentimentos espirituais, seus sentidos espirituais. Pessoas estão sendo ressuscitadas agora no Espírito, vivificadas. Abra seus lábios onde você está. Comece a falar com Ele agora. Há uma graça de Deus liberada sobre nós nesta noite. Você que está em casa, receba a presença do Espírito Santo. Seja vivificado agora. Você que está em casa, que está entregando a sua vida diante do Senhor, diante de Jesus agora, receba o batismo com o Espírito Santo. Seja revestido nessa noite. Essa é a obra que Cristo fez. Ele perdoou os nossos pecados. Ele abriu um novo e vivo caminho de acesso ao Pai. Você pode levantar a sua voz agora e tocar o trono de Deus, a presença de Deus. Que haja fogo no seu coração agora. Haja fogo, poder de Deus sobre a sua vida agora. Se você não fala em línguas, passe a falar em mistério com Deus. Receba a presença do Espírito Santo. Seja batizado agora. Seja renovado agora. Abra seus lábios agora. Clame um pouco mais. Nós liberamos sobre a sua vida agora a graça e o favor de Deus. Aquele que trouxe redenção sobre a sua vida, aquele que trouxe redenção, justificação, santificação. Receba a presença do Espírito Santo sobre você agora. Há uma liberalidade do céu sobre a sua vida. Em nome de Jesus, seja renovado agora. Seus lábios sejam tomados em mistério com Deus. Receba a presença do Espírito Santo. Levanta a sua voz onde você está. Esse é um bom momento para você orar, meu irmão. Esse é um bom momento para você abrir os seus lábios e ser tocado. Abra sua boca e eu te encherei. Se você fala em mistérios, fale agora. Sobre a galeria, sobre essa igreja, não há lugar que não seja tocado pela glória de Deus. A sua glória enche toda a terra, está sobre toda a terra, está sobre a igreja Aba. O Senhor está imprimindo a sua palavra no seu coração. Há pessoas que precisam voltar à origem do Evangelho. Meu Deus, o
O Senhor está te dizendo: lembra-te aonde você parou, lembra onde você caiu, e volta ao princípio do primeiro amor. Shekalabasorokotorabanai, Shelabasorokotorabanabashorokotorabanai. Meu Deus, nós declaramos, Senhor, sobre esta noite, declaramos sobre a vida dos nossos irmãos, ó Pai, a liberalidade do Teu Espírito Santo. Toca, Senhor, a cada um de nós. Toca a cada um de nós, Espírito Santo. Toca com as Suas verdades. Imprima em nossos corações a Sua palavra. Só Cristo tem poder para te salvar. Só Cristo pode perdoar pecados. Somente Ele é a glória, a honra, a majestade e a adoração. A Sua obra foi perfeita. Receba o perdão de Deus. Receba o perdão de Deus. Receba a graça de Deus. Receba a salvação. Sim, Deus. Sim, Deus. Tudo pra mim, e canto roquetorobanabassorialagai, chorocotorobanabasorialagai. Obrigado, Jesus. Levanta suas mãos aos céus. Repita comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, uma vez mais eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Eu te agradeço pela obra da sua redenção, da salvação para a minha vida. Obrigado, Jesus, por perdoar os meus pecados e por me dar a vida eterna. Louvado seja o seu nome. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor.